Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. É isso mesmo, minha família em outro nível. E eu quero conversar com você aqui sobre homens. Nós estamos falando sobre homens em Gênesis. Homens prudentes. Nós encontramos esses homens prudentes aqui no livro de Gênesis. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Você, homem, compartilhe essa mensagem com o seu amigo, com o seu colega. Compartilhe também com um casal. Pode compartilhar com a família, porque essa palavra é muito boa. Olha, nós vamos falar hoje a respeito de Gênesis, no capítulo de número 4 e o versículo de número 25. Afinal de contas, nós vamos falar sobre o melhor de Adão. Ó, tá aqui. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse: Deus me deu outra semente por Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ó, vou frisar. E Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu estou falando de homens prudentes, ou homens em Gênesis. Isso, sobre isso que nós vamos falar. Ó, e eu quero intitular essa palavra hoje sobre o melhor de Adão. O melhor de Adão. Nós conhecemos toda a história a respeito de Adão, sabemos de onde ele veio, formado por Deus, sabemos toda a direção que ele tomou, sabemos aí que chega até um ponto que ele acaba saindo do jardim do Éden por causa de uma decisão que ele toma. Mas aqui nós temos o melhor de Adão. E não é porque no começo, com Caim ou Abel, os filhos deles não eram filhos abençoados, não eram filhos direcionados ali, que Adão direcionou para buscar a Deus. Não, não é por causa disso. Mas é porque depois de 130 anos, eu vou frisar, depois de 130 anos, quando ele tem agora 130 anos, nasce um homem que vai fazer a diferença na terra. É isso. Adão vai ter um dos melhores filhos, se pode dizer. Adão vai ter um dos melhores filhos, por isso que eu disse, é o melhor de Adão. Porque esse moço, a partir dele, começa a fazer a diferença na terra. Ó, Adão é o que sempre fez a diferença na terra. Por que ele sempre fez a diferença na terra? Porque mesmo que ele pecou, ele não entrega os seus filhos ao pecado. Eu vou refrisar, mesmo que ele pecou, ele não entrega os seus filhos ao pecado. É óbvio que Abel só sabe que precisa sacrificar porque Adão ensinou a ele. Não foi do nada. Não foi do nada. É por isso que está lá no livro de Provérbios, para os pais, ensina os teus filhos no caminho que deve andar. Porque depois que ele tiver grande, mesmo depois de grande, não se desviará dele. É por isso que está lá. Então Adão ensina. E outra, a palavra de Deus, quando pegamos em Gênesis, a palavra de Deus é implantada no coração do homem. E o homem logo sabe o que é certo e errado, direcionado pelos pais e direcionado por Deus. Ora, haja visto porque Deus alerta Caim. Lembra? Deus alerta Caim. Ó, agora com o pecado que está reinando sobre o mundo, porque o pecado está reinando sobre o mundo de uma forma magnífica. Nós temos homens que não usam a autoridade que Deus lhe deu. Não usam a autoridade que Deus lhe deu. São seres, os descendentes de Adão, são contaminados pelo pecado. A Bíblia fala de 130 anos que não se sabe bem o certo, se é de fato a idade de Adão mesmo, depois da queda, ou se já está contando aí desde o jardim do Éden, mas é a partir dos 130 anos. Ora, embora a maioria dos teólogos concorda que seria a idade total de Adão nesse período, temos aqui Adão tendo relação com a sua esposa e nascendo um. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 5, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete.
Não tem algo aqui parecido com Gênesis, lá do capítulo 1 ou do capítulo 2, quando Deus está formando o homem? Porque quando nasce Caim e Abel, não plata disso. Mas quando nasce Sete, a Bíblia relata que Adão teve um filho, a sua imagem e a sua semelhança. Você lembra que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Não foi assim que Deus fez? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Foi isso que disse Deus. E agora, o filho, o que está nascendo agora, é o terceiro, vamos contar com Adão, Caim, Abel e Sete. É o quarto homem na face da terra. E é o terceiro filho, homem, que a Bíblia registra, de Adão. E essa agora é a imagem e semelhança de Adão. É muito forte esse daqui. Mas o que chama a atenção é que até os 130 anos de Adão, vamos falar agora depois da queda, o homem tenta até sacrificar a Deus. Se você lembrar de Abel, Abel vai sacrificar a Deus. Caim vai tentar levar uma oferta a Deus, um sacrifício ao Senhor. Mas depois disso, não se trata de homens buscando a Deus. Não se trata de homens voltando aí o seu rosto, a sua face, de uma forma com muito esforço para invocar o nome do Senhor. Não se trata, mas aos 130 anos nasce um homem que vai fazer a diferença. Nós entendemos que toda vez que for tirado de você aquilo que lhe traria alegria, satisfação e até faria você se tornar uma pessoa melhor, Deus dará a condição para que as tuas entranhas sejam uma vez mais usadas para ser o palco de uma nova oportunidade. Você consegue entender isso? Por quê? Porque o primeiro homem foi tirado dele o paraíso, a serpente, que apresenta o fruto a Eva, e Eva leva até o homem Adão. O segundo, que é Caim, toma uns passos errados. E a Bíblia diz que ele não tem domínio sobre o seu desejo. Era para ele dominar, a autoridade estava na mão dele. Era para ele dominar, mas ele não faz essa diferença. Deus o alerta: se você não dominar o seu desejo te dominará. O pecado já está à porta, mas você precisa fazer alguma coisa. E o segundo homem não vai fazer isso. O terceiro homem, que é Abel, ele vai tentar e oferece o melhor que ele tem a Deus. Ele oferece o melhor que ele tem a Deus, e Deus recebe o seu fruto do sacrifício, que é o cordeiro, não é? O fruto do sacrifício, o cordeiro. Ele ofereceu a Deus e Deus recebeu. E agora, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, porque alguém não conseguiu dominar o seu desejo, tira de Adão o seu terceiro filho. Eva fica sem o seu terceiro filho. Mas, aos 130 anos de Adão, a Bíblia vai dizer, olha aqui, versículo de número 25 do capítulo 4. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse: Deus me deu outra semente por Abel, porquanto Caim o matou. Deus deu mais uma oportunidade para que o ventre de Eva se tornasse o palco de algo melhor, para que as entranhas de Adão se tornasse aí o palco de algo melhor. Uma oportunidade Deus está dando para mudar a história. Um homem que vai nascer e fazer total diferença na face da terra. Um homem que vai nascer e fazer total diferença na face da terra. Quando já não havia ninguém para buscar a Deus, quando já não havia ninguém para invocar o nome do Senhor, agora nasce Sete.
E de Sete nasce um filho, e o nome dele é Enos. E a Bíblia vai dizer, e nesse tempo começou a invocar o nome do Senhor. E nesse tempo, é o período de Sete e Enos, que agora temos pessoas que se voltam a Deus, fazendo a diferença, irmãos. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão interessadas nos seus próprios negócios, estão interessadas no mundo físico, estão interessadas nas suas coisas, no seu trabalho, em ganhar dinheiro e tal e coisa mais, e estão esquecendo de buscar a Deus. Mas Deus chamou você para ser a diferença, seja o melhor dessa sociedade. Começa a invocar o nome do Senhor. Porque é interessante que algumas pessoas esperam por momentos de calamidade para invocar o nome do Senhor. Mas eu aprendo com Enos, eu aprendo com Sete, que não precisa ter o tempo de calamidade, não precisa ter um tempo de dificuldade. O que precisa é eu sentir a falta dele. Quando eu sinto a falta dele, eu logo invoco o nome dele. Enos e Sete está sentindo a falta da presença de Deus, está sentindo a falta de invocar Deus. Então eles começam a levar a sua geração para invocar o nome do Senhor. Não se contentou em apenas ouvir do seu pai, da sua mãe, a respeito da beleza que tinha no Éden. Não se contentou apenas ouvir do seu pai e da sua mãe dizer que Deus descia todo entardecer para falar com Adão e também para falar com Eva. Não se contentou em apenas em relatos do seu pai a respeito da presença que era poderosa, da alegria que ele sentia, da satisfação que tinha em estar perto de Deus. Eles não se contentaram com isso. Eles começaram a invocar o nome de Deus, porque passava-se na cabeça deles mais ou menos assim: se o meu pai sentiu, se o meu pai viu, se o meu pai teve, por que é que eu não posso ter? Eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou me voltar para Deus, porque eu sinto a falta, mesmo que eu não vivi naquela época, mas eu sinto que a minha geração precisa ter um encontro com Deus, e por isso eles invocam o Senhor. Você está entendendo isso, homens? Você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa levar a sua geração para invocar o nome de Deus. Uma terra onde não se tem a falta do Senhor, temos homens como Caim, que sequer quis tentar usar a autoridade que foi passada para ele, ou para os homens, que é a de dominar. Dominai sobre os animais, dominai sobre a terra, dominai sobre o mar, dominai sobre o seu desejo. Foi a autoridade de dominar, ter o controle sobre as suas mãos. Ele não quis usar essa autoridade, ele não quis nem tentar, porque Deus o orientou, mas ele nem tentou dominar. Irmãos, está faltando homens com o controle na mão. Está faltando homens com o controle na mão. E eu não estou falando de machismo, não estou falando disso. Eu estou falando de homens que tomam a atitude de voltar a sua face para Deus, de voltar a sua face para o Senhor e começar a controlar os seus desejos. Porque o que mais temos é homens que cedem aos seus desejos. Desejo da cobiça, o desejo carnal, todos os tipos de desejo que acabam se tornando malignos, que aparentemente parece até ser bom, que aparentemente parece até ser legal, mas o final dele não é bom, o final dele não é legal, o final é ruim, e muitos homens estão cedendo a esse desejo. Mas o Senhor está alertando você hoje. A autoridade, o domínio está sobre as tuas mãos. É você que deve ter o controle. Afinal de contas, libertado do pecado nós fomos. Nós já não somos mais escravos do pecado, não.
Alguém morreu na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, dando a liberdade para nós. Hoje nós somos livres do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos dele, somos libertos. Então não use a sua liberdade para fazer dela escravo novamente. Não, mas use com sabedoria. Tenha domínio. Ó, quando preenchemos a falta que é dele, a falta que é dele, não com outras coisas, mas preenchemos com ele, porque tem tanta gente que sente a falta de Deus, mas preenche essa falta com tantas outras coisas, com os seus desejos. E é preenchida no momento, e de repente, em um período curto, a pessoa acha que está bem, mas logo após bate o vazio novamente, e é a falta dele. Mas quando nós preenchemos esse vazio, que nada na terra ou fora da terra pode preencher ou substituir, temos um futuro extraordinário. O nosso futuro é maravilhoso. Você pega Sete e pega Enos, que agora começaram a invocar o nome do Senhor, o futuro deles é extraordinário. Você tem uma geração que é transformada. Você tem uma geração que é mudada. Porque depois disso você vai encontrar um homem por nome Matusalém. Matusalém. Quem é esse homem Matusalém? Matusalém nada mais é e nada menos é do que o homem que mais viveu na terra. Vamos voltar um pouquinho? Temos Enoque. Temos Enoque. E Enoque, irmão, é o pai de Matusalém. Aqui, ó. Vamos pegar na Bíblia? Ó. E andou Enoque com Deus. Depois gerou Matusalém. 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Os dias de Enoque contado. 365 anos. Depois disso, pastor Adonis, temos um velório? Não. Depois disso, nós temos um enterro? Não. O que acontece? Aqui, ó. E andou Enoque com Deus e não estava mais, porquanto Deus o levou para si. Enoque, a geração de Sete, de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor e levou a sua geração a invocar o nome do Senhor, temos aí Enoque. Se a geração tinha intimidade com Deus, imagine Enoque. Enoque é um homem que tinha tanta intimidade com Deus que depois dos seus 365 anos, a Bíblia diz que não foi visto mais. E não teve velório, e não teve enterro. Por quê? O que a Bíblia deixa registrado é que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Mas ele deixa um legado para o seu filho Matusalém, que a Bíblia vai descrever a respeito de Matusalém. E Matusalém nada mais é, nada menos é, do que o homem que mais viveu na face da terra. Se Adão viveu muito, Matusalém, irmão, e viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. 969 anos. Ele viveu muito mais do que Adão. Porque em Adão temos aí um povo que deixou de buscar a Deus, mas o melhor de Adão é Sete. Porque na geração de Sete, aos 130 anos de Adão, na geração de Sete, a população, Sete juntamente com Enos, começa a levar a sua geração a invocar o nome de Deus. E quando começaram a invocar o nome de Deus, a história deles foram mudada. A geração deles teve um homem que foi até tomado entre os homens e levado para o céu, porque tinha tanta intimidade com Deus. E temos Matusalém,
que obedeceu todos os mandamentos do seu pai e andou na presença de Deus. Por isso é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Lembra quando nós usamos um ditado aí, se é o Matusalém? É porque vive muito, vive muito. É assim que devemos ser, homens que façamos a diferença na nossa geração. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e Deus abençoe a tua casa. Eu quero orar por você nesse instante. Se você puder curvar a tua cabeça em qualquer lugar que você estiver, curve ela. Eu vou orar por você agora. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Estamos falando sobre família, minha família em outro nível. Deus, e eu estou falando sobre homens, homens que usam autoridade, homens prudentes. Senhor, eu estou falando sobre homens ingênuos, Espírito Santo. E hoje aprendemos com Enos, aprendemos com Sete, também aprendemos com Adão, que mesmo pecando, não podemos entregar os nossos filhos ao pecado. Senhor dos céus, por isso é que rogamos que o Senhor possa guardar a nossa vida, guardar a nossa família, guardar a nossa casa e que possamos ser abençoados, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e eu conto com você na próxima sexta-feira às 19 horas da noite, falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe.